Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento às nossas aulas de programação web com PHP. Dessa vez nós vamos fazer a leitura de um arquivo texto e mostrar os dados na tela como se fosse uma mala direta. Então, nós vamos mostrar na tela, mas eu poderia, por exemplo, disparar por e-mail, poderia mandar para a impressora, tem várias ações que a gente poderia fazer, tá? O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos ler esse arquivo da última aula, que já está pronto e formatado, onde nós temos aqui da posição 0 até a 50 o e-mail, da 50 até a 100 o nome completo, depois uma posição só para o status da CNH e mais 3 para a quantidade de pontos. Então nós vamos ler esse arquivo, fazer o inverso, formatar bonitinho e trazer os dados nesse tipo de comunicado aqui. Já tem um modelo pronto que aí facilita um pouco a gente saber o que vai fazer. Então, ó, com base naquele arquivo, nós vamos ler o arquivo, passar linha por linha, e aí nós vamos mostrar a mala direta. Então eu já montei, né, só recapitulando, eu montei aqui o modelo do impresso que eu quero que saia ou na tela, ou impressora, ou por e-mail, tá? O que nós vamos fazer? Ele vai escrever assim, ó, para cada linha. Prezado ou prezada, só o primeiro nome da pessoa, depois vai mostrar assim, consta em nossos registros que a sua habilitação encontra-se, e aí nós vamos trocar pelo status. O status, né, vamos olhar aqui na aula 19, era, cadê aqui? Ó, A de ativa, C de cancelada ou S de suspensa. Como no arquivo texto a gente só gravou a sigla, eu preciso converter aqui e mostrar a palavra inteira. Então, A para ativa, C para cancelada e S para suspensa. Mas a gente não tem isso no banco, a gente só tem a sigla. Então a gente vai aprender como é que faz isso hoje. Vamos usar o switch case, tá bom? Vai mostrar essa opção da CNH, a opção não, a conversão, né? Depois, quantos pontos tem? Embaixo ele vai pôr o nome completo, o e-mail e ATT, departamento de RH. Beleza? Então, vamos dar andamento aqui. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o nosso arquivo de banco de dados, né? O nosso arquivo de texto lá com os dados. Então, vamos lá. Vou criar uma variável que vai ser arquivo nome, que vai receber o nome do arquivo que eu tenho lá, que era cadastro, aqui do lado esquerdo, ó, cadastro de motoristas.txt, tá bom? Então esse é só um apelido para o nome do arquivo, só para eu não ter que ficar escrevendo toda hora. E agora sim, eu vou abrir o cadastro de motoristas usando a função fopen. E aqui eu coloco a variável que vai ser o nome do arquivo, tá bom? E de que forma agora eu quero abrir esse arquivo? No anterior a gente usou o A de append, que era para eu criar um arquivo e ir gravando o conteúdo novo, sem perder o que já tinha. Agora eu só quero leitura, então é só R de read, leitura em inglês. Agora o que a gente precisa fazer? Criar um laço de repetição para que ele passe por todas as linhas do arquivo. Então eu vou usar while, já vou abrir e fechar o bloco. E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ler as linhas do arquivo, né? Ler esse arquivo até o final. Então, para ler um arquivo, eu vou usar a função feof. Então é file end of file, ou seja, enquanto não for o final do arquivo. Enquanto for o final do arquivo. E aqui eu vou falar de qual arquivo eu estou me referindo, que é o cadastro de motorista. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, enquanto for o final do arquivo, faça o que tiver aqui dentro do bloco. Só que se eu falar enquanto for o final do arquivo, não vai acontecer nunca, porque tem que ser enquanto não for o final do arquivo. Uma das formas da gente negar no PHP é usar a exclamação. Tá? Então a exclamação é negação de alguma coisa. Se vocês lembrarem lá naquele manual do PHP que eu mostrei logo nas primeiras aulas, tem um manualzinho em PDF, e lá ele tem todos os operadores e os exemplos, tá? Então é importante voltar naquela aula, faz o download do arquivo, e aí você vai ter tudo ali na tela para você saber quais operadores tem. Então, nós vamos usar o comando while para criar o laço de repetição e ler o nosso arquivo inteiro. Então, olha só. While, que quer dizer enquanto não for o final do arquivo cadastro de motoristas, ele vai fazer o que tiver aqui dentro das nossas chaves, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável linha,
que vai ser o conteúdo da linha, certo? Tudo que tiver na linha do arquivo, ele vai jogar nessa variável. Vai ser uma string grandona com todo o conteúdo dela. Para eu ler uma linha no PHP, eu vou usar o fgets, que ele faz exatamente isso. Ele lê uma linha de cada vez e já vai para a próxima, tá? Então isso é bacana, ele já lê e já vai para a próxima. É igual o end of file, essa função aqui. Ele já lê o arquivo até o final dele, eu não preciso ficar dando próxima linha, incrementando, né? Tipo um for each ou um for, ele já faz sozinho, tá? Então, peguei a primeira linha e agora eu vou pegar os dados que estão nessas linhas. Vou criar aqui, vou ensinar de outra forma. Ao invés de jogar os dados num array, eu vou criar uma variável para cada campo que a gente tem lá. Então, eu vou criar a primeira, que vai ser o e-mail, só para vocês diferenciarem uma coisa da outra. E aí, o que está no e-mail vai estar na linha. Mas olha só, se eu falar que e-mail é igual a linha, ele vai ser a linha inteira. E eu não quero que ele me pegue a linha inteira, eu quero que ele pegue só um pedaço do que tem na linha. Vou usar uma outra função do PHP que faz isso para a gente. Nós vamos usar a função substr. Deixa eu só ver como é que é aqui. Ó. É substr. Aí eu coloco a string que eu quero, porque o substr vai pegar um pedaço de uma string. Então eu coloco a string que eu quero. Vou fechar já aqui. Depois eu falo de onde ele vai começar a ler, né, de que parte que ele começa, e depois com quantos caracteres ele vai copiar. Então olha aqui, o Visual Studio já deu um exemplo para a gente. Ó. Substr, então o primeiro parâmetro que ele vai receber é uma string, depois o start, que é um int, é o inteiro, e depois um outro inteiro, que é o length, que é o tamanho do caractere que eu quero pegar. Do espaço. Como eu já sei que o e-mail tem 50 caracteres, então eu vou dizer o seguinte, pega da posição 0 até a posição 50. E aí eu vou ter o e-mail da pessoa, incluindo os espaços em branco, tá? Então ele já vai ter aqui o e-mail. Depois eu preciso fazer a mesma coisa, só que para o nome completo. Então aqui eu vou criar uma variável chamada nome completo, só que aí ao invés de pegar da posição 0, né, ele vai pegar da posição 50 com mais 50 caracteres. Depois eu vou precisar do status, que vai ser uma soma. Então vamos colar aqui. Ele vai estar na posição 100. Cadê? Por que eu sei que é 100? Que era 50 daqui mais 50 daqui, tá? E um item só. Depois, ele vai precisar pegar... o que era mesmo? Lá em cima, pontos. O pontos vai estar na posição... Se o outro era 100 com 1, então ele vai estar na posição 101 e vai copiar 3. Beleza? Então, com isso, nós temos já destrinchado ali a nossa linha quebrada em variáveis, cada variável contendo um valor que estava lá em cima. E depois que ele fizer isso, o que eu preciso fazer? Ele quer que eu mostre essa mensagem aqui na tela. Então vamos copiar daqui até aqui. Vou criar uma outra variável, só para vocês verem, né, formas diferentes de programar, tá? Que vai se chamar mensagem e ela vai ter o conteúdo que está lá em cima. Então, eu coloquei tudo isso entre aspas, tá? PHP ele já entende que tudo isso é um bloco de código só, então eu abri aspas aqui, fechei aqui embaixo. Eu não preciso ficar dando atribuindo um valor a cada momento. Então, enquanto eu não der um ponto e vírgula, ele sabe que eu estou dentro dessa variável. E aí vamos substituindo aqui os valores. Então, ó, primeiro nome do motorista, vou pôr nome completo, porque a gente ainda não tem o primeiro nome, tá? Depois a gente chega lá. No status, eu vou pôr a variável status. Nos pontos, eu vou pôr a variável pontos. Aqui eu apago. Depois, no nome completo, eu coloco novamente o nome completo. E aqui o e-mail. Com isso, a gente tem a nossa mensagem pronta, já montada para mostrar para o usuário. Vamos até fazer um teste, vamos já mostrar essa mensagem na tela, só para a gente ver como é que tá e ver o que a gente precisa ajustar agora, tá? Não posso esquecer de dar um Fclose
no arquivo que eu abri lá em cima. Então, cadastro de motoristas. Então, abre o arquivo, fecha o arquivo, não pode deixar ele aberto na memória. Vamos mostrar então as mensagens na tela. E aí vamos fazer o seguinte, como vai ter 4 mensagens, né, porque são 4 motoristas, eu vou dar um /n e vou aproveitar para mostrar um separador entre elas. Então a gente já aprendeu que a gente consegue usar o str repeat para ele repetir uma informação na tela. Então eu vou dar aqui, ó, echo str repeat. Eu quero repetir. Vamos mudar, antes foi o hífen, vamos colocar agora asterisco. E 100 vezes na tela. Então entre uma mensagem e outra ele vai mostrar 100 asteriscos. Aqui em cima eu coloquei, ao invés de eu dar um eco direto, eu poderia ter vindo aqui, ó, e dar um eco direto. Mas eu quis guardar numa variável chamada mensagem, essa mensagem já montada. Porque se você quiser mandar para a impressora ou mandar por e-mail, você só manda a mensagem ao invés de ficar pegando o conteúdo dela. O texto inteiro, né, para não ficar repetindo toda hora. Então aqui eu preciso dar echo mensagem. Então o que ele vai fazer? Vai ler uma linha, abrir o arquivo, enquanto não for o final do arquivo, ele vai ler linha por linha, vai pegar os valores, armazenar nessas variáveis que eu acabei de criar, vai criar uma variável chamada mensagem com o conteúdo inteiro da mensagem, vai mostrar a mensagem na tela, e depois vai mostrar 50 asteriscos na tela. Vamos ver se funciona? Depois a gente volta e termina o que falta ainda, tá? Vou dar um espaço aqui no terminal. Essa é a nossa aula 20. Então, PHP, aula 020. Então, olha lá. Vamos voltar para o começo. O primeiro aqui saiu tudo em branco. Ah, sim, a primeira linha está em branco. Depois a gente pode pôr um validador nisso também, tá? Ficou zoado aqui, ó. O prezado, ele não pulou linha. Então vamos dar um /n aqui em cima. Senão fica feio na tela. Agora sim. Então olha lá. Vamos voltar para o começo. Então, ó, prezada. Vamos ver quem é o primeiro. Aqui, ó. Prezada Mariana. Então, trouxe o nome da pessoa, o nome completo. Depois, consta em nossos registros, a sua habilitação encontra-se A. Você possui 10 pontos. E aí, nome completo, e-mail, RH. Aí foi para o João. Mesma coisa. Encontra-se C, 0 pontos. Mostra o nome e o e-mail. E assim vai até o final. Vamos virar isso aqui. Vamos ver como é que está nosso cadastro. Olha por que ele está repetindo. Nosso cadastro tem várias vezes. Então daqui, ó, onde está o Mariana, para baixo, eu vou apagar. E vou apagar a primeira linha também. Que aí a gente vai ter menos trabalho. Ó, agora já está certo. Vou fechar aqui o terminal. Voltar para o código. E a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Então vamos lá, voltar para o código e fazer os ajustes que a gente precisa. Então o primeiro dos ajustes é o seguinte. Vamos arrumar o status. Não, vamos seguir na ordem, vai. Aqui onde está nome completo tem que ficar nome reduzido, certo? Então eu tenho que pegar do nome completo e pegar só o primeiro nome. Então eu vou usar de novo o substr para copiar só o começo. Então eu vou criar uma nova variável aqui chamada primeiro nome, certo? Que vai ser igual substr de quem? Do nome completo, começando do 0 até... Se eu colocar 10 aqui, ele vai cortar os 10 primeiros, pegar os 10 primeiros caracteres. Se eu colocar 20, os 20 primeiros, mas eu não sei o nome da pessoa. Então eu preciso saber até qual caractere eu vou pegar. E isso varia de acordo com o nome de cada um, né? Então a gente vai ter que usar uma outra função aqui para eu copiar até um determinado valor dentro da string do nome completo, que vai ser a posição. E qual é a melhor forma para a gente fazer isso? Vamos olhar aqui no arquivo. Então, o que difere aqui, né, o primeiro nome do nome completo? Se a gente olhar, ó, todos começam da mesma posição, que aí vai estar na posição 0, né, dentro do nome completo. E o que muda
o que diferencia aqui o primeiro nome do resto do nome é o espaço em branco do primeiro nome, tá vendo? Então todos eles, depois do primeiro nome, tem um espaço em branco. Então se eu souber a posição que está esse espaço em branco, eu sei até onde eu tenho que copiar. Parece complexo, mas vocês vão ver aqui na prática, você vai ver que é fácil. Então eu preciso pegar a posição do espaço, do primeiro espaço em branco da variável nome completo. Então eu vou pôr aqui, posição, espaço, só para ficar mais intuitivo. E aí eu uso uma função do PHP chamada strPos. O que essa strPos ela faz? Então, ó, eu mando aqui para ela uma string, e aí depois eu falo até onde eu quero encontrar, qual vai ser o valor que eu quero encontrar na string, e ele vai me dizer a posição que está esse valor. Então vamos lá, a string para a gente é o nome completo, certo? Então dentro do nome completo eu quero saber qual a posição, que ele vai entender como se fosse um array, tá? Ele pega uma string e cada letrinha lá dentro é uma posição de array. Então ele quer saber o seguinte, ó, me retorna a posição no array de string que está o primeiro espaço em branco. E aí eu sei até onde eu tenho que copiar. Então aqui, eu sabendo a posição do espaço, eu venho aqui e coloco posição do espaço. Com isso, automaticamente ele vai saber que vai ter que copiar da posição 0 até o primeiro espaço de cada nome. Então não importa se o nome, por exemplo, José, tem 4 letras, e pega um outro nome que é maior, ele vai fazer esse ajuste automático, porque aqui em cima eu estou pegando a posição do espaço que tem depois do primeiro nome. Então com isso eu sei qual vai ser o primeiro nome. Eu vou trocar e substituo aqui. Próxima alteração que a gente vai fazer é o status. Então ele está trazendo lá o status, só a letrinha que é essa aqui, ó. A, C, S e C novamente. Mas eu não quero que mostre isso. O usuário não é obrigado a saber que A é ativo, C é cancelado. Eu quero mostrar isso na tela para ele. Para isso, nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu poderia fazer if, poderia fazer de várias formas, tá? Vou usar um exemplo que a gente já aprendeu, que é o switch case. Como que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer um switch na variável status, que eu sei que é ela que recebe a letra, certo? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, caso o status, já vou dar um break aqui para não esquecer, caso o status seja A, então a minha variável, vou criar uma outra variável, tá? Então, status nome, por exemplo, status nome, vai ser igual, ponto vírgula, vai ser igual a é ativa. Beleza? Então, fiz a primeira situação. Depois a C, depois a S, eu venho aqui, C e S. Então, se for C, é cancelada. Se for S, suspensa. Vou por mais uma, né? Lembra do default? Se for default, e aí não preciso do break, tá? Não identificado. Então, eu fiz aqui um switch case que ele vai substituir a letra A pelo ativa. Né? Switch de chavear, trocar. Então ele vai substituir o C por cancelada, S por suspensa. E se não for nenhum desses três? Aí ele vai mostrar não identificada. Tudo bem? Então eu fiz aqui um exemplo de switch case, só para a gente ver na prática como que ele funciona. Então, já trocamos aqui o primeiro nome, faltou testar, né? Usamos duas funções para conseguir a mesma informação, tá? Então eu tive que usar o strPos para pegar a posição do espaço, depois o substr para copiar uma parte da string do nome completo. O que mais? Fiz o switch case, já troquei a variável. Ah, não, aqui ó, eu tenho que trocar para status nome, que é o nome da variável que está recebendo, né, essa daqui, ó, que está recebendo, ao invés das suas iniciais, né, ele vai receber o nome mesmo por extenso, vamos dizer assim. Os pontos já estavam, o nome está aqui. Eu acho que é isso. Vamos rodar para testar. Já mostrei a mensagem e dei um close no arquivo. Vamos testar. Então, cls, chp, aula 020. Então vamos lá, vamos para o começo.
Primeiro, prezada Mariana, consta em nossos registros que sua habilitação encontra-se... Ah, sim, olha só, Mariana, ele não trouxe mais o nome completo, Mariana Souza Lima, então ele pegou só o primeiro nome, né? Então deu certo, aquela função aqui em cima, deixa eu diminuir um pouquinho, que eu peguei aqui o espaço, em que posição estava o espaço em branco, o primeiro espaço em branco, e aí eu criei uma nova variável chamada primeiro nome, usei a função substr com a resposta da posição do status. Tá bom? Depois testa direitinho. Se tiver dúvida, se ficou confuso ou não compreendeu direito, posta lá nos comentários que aí ou eu monto uma nova aula detalhando mais, específico sobre isso, ou monto um novo exemplo também, tá? Fica à vontade aí. Se tiver dúvida, não fique com dúvida. Pergunte até sanar a dúvida e ficar craque nisso aqui, tá bom? Que isso a gente acaba usando bastante. Então, usamos o switch case para converter os iniciais em extenso. Mostramos aqui primeiro nome. Então, já ele substituiu aqui, ó, embaixo, prezada Mariana, pegou só o primeiro nome. E aí, consta em nossos registros que a sua habilitação encontra-se ativa. Ó, funcionou. Então, tá aqui o da Mariana, tá ativa. Se eu voltar aqui no banco de dados, ó, Mariana A de ativa. E 10 pontos. Depois o nome dela completo e o e-mail. Foi para o João, que é a segunda linha aqui, ó, pegou também só o primeiro nome. A situação dele, C de cancelada, tá aqui, ó, C cancelada, mas ele não tem pontos. Então, de repente ele não renovou, por exemplo, pode ter sido cancelado automático. Nome completo e e-mail. Foi para o próximo. Consta o nosso registro, suspensa. Da Joyce está suspensa. Então tá aqui, ó, S de suspensa com 22 pontos. Nome completo e e-mail. E por fim, o Guilherme, cancelada também, com 30 pontos. Então, um exemplo prático, vamos dizer assim, que você pode usar aí no dia a dia, a gente usa isso, na verdade usa bastante nas empresas, para você enviar mala direta, trabalhar com leitura de arquivos, a gente que trabalha com integração de sistemas, é muito comum você receber um arquivo de uma empresa, de um determinado formato, e você precisar converter e alimentar o seu banco de dados com o que você recebeu, fazendo aí uma troca de arquivos entre sistemas. É comum tanto você gerar um arquivo nesse formato, por exemplo, e mandar para um parceiro, ou você já receber dele e converter para o seu banco de dados. Mais para frente a gente vai usar um exemplo com caso real, e aí dá para a gente enxergar isso no dia a dia. Aqui já funciona, é uma mala direta, já poderia usar isso para caso real, tá? Então é isso. Outra dica. Se você tiver com dificuldade para acompanhar as aulas, a primeira sugestão é assim: assiste a aula inteira e depois você tenta fazer, porque aí você automaticamente vai assistir 2 vezes e a primeira vez você fica só prestando atenção no que foi feito. E aí na segunda sim você vai fazendo junto. Porque se você fizer junto comigo, pode ser que eu errei algum código aqui no meio do meu arquivo, e eu só vou reparar lá no final quando eu for mandar executar. E se você ficar fazendo errado, vai dar uma mensagem em vermelho ali, você vai se perder e perde muito tempo para perceber que no fim do vídeo eu fui lá e corrigi. Então a minha primeira dica, assiste o vídeo primeiro, depois tenta fazer, tá bom? Não esquece de deixar os seus comentários e o seu like para a gente ajudar na divulgação do vídeo. Valeu, até mais!